pela frente, né, de montar esse primeiro seminário e quem sabe a gente possa falar dos pontos mais importantes para a realização do evento. Pois não, primeiro eu queria agradecer aí a tempo de vocês, mais uma vez agradecer a ABC através do embaixador Maria Luísa, que é nossa parceira estratégica, porque eu acho que vai ser um projeto que vai atender a várias necessidades das nossas instituições. A participação mais efetiva da ABC para nós é muito importante, porque reforça e também dá a ideia dessa integração dos esforços que são válidos para todos nós. Então, eu queria primeiro fazer esse agradecimento, abrir aí o espaço que eu acho que é importante, que a embaixadora falou, que a gente já conversou um pouco antes, resumidamente, para o próprio presidente do Instituto, a gente passa para coisa bem operacional, que é a logística e o formato e o conteúdo do seminário. Embaixadora. Bem, só para, então, fazer uma rápida repassada no que nós discutimos da última vez, nós oferecemos de parte aqui da ABC custear estada de representantes estrangeiros e depois de uma ótima discussão e exame do assunto, decidiu-se que isso vai ser reservado para a última etapa. Então, nas 3 iniciais, onde nós vamos estar esquentando os motores e colhendo insumos dos países membros da rede, o formato vai ser híbrido. No caso de países que não decidirem mandar ninguém, eles vão ter provavelmente os representantes das embaixadas aqui em Brasília. E nós esperamos que a cada reunião... Como, desculpa? Você pode desligar o seu microfone, que deve estar dando microfone. Tá ok. Desculpa, viu, a todos. Não, continua. Então, nós acreditamos que a cada reunião vai ser importante fazermos entregas para os países parceiros, porque isso vai provavelmente engajá-los com mais força a cada reunião, porque eles vão ver resultados concretos. Em alguns dos países, nós sabemos que tem uma institucionalidade mais baixa, então vai ser preciso nós acompanharmos mais de perto toda a etapa dos convites. Então, nossos postos no exterior estão sendo instruídos a fazer pessoalmente. Nós, aqui no Itamaraty, gostamos muito de pedir gestões pessoais, porque elas são completamente diferentes de mandar um papel. Então, irá um colega nosso, agora nos próximos dias, a cada um dos órgãos interlocutores dos países membros da rede, para falar em nome dessa parceria de instituições e fazer os convites. Então, eu acho que a cada seminário nós podemos nos dar o luxo de preparar o relatório de tudo que tiver sido decidido, compartilhado, que isso provavelmente vai enriquecer o seminário seguinte. E o último, eu acho que ele é muito interessante porque ele não apenas finaliza uma etapa, mas ele provavelmente vai dar início a uma outra, na qual nós temos o interesse, outra ou outras, mas uma específica que nós temos muito interesse, é que todo o trabalho brasileiro nessa área de inclusão digital seja conhecido e passe a ficar no que nós chamamos nosso cardápio de cooperação, para futuras demandas, e aí nós podemos começar todo um trabalho de aproximação com os órgãos, dessa vez em caráter de cooperação técnica. Se vocês me permitem, eu queria fazer só um parênteses e colocar uma situação para o Márcio, talvez o Márcio não tenha tido a oportunidade de entrar em contato com isso. O último seminário, Márcio, que será sobre o observatório, há um pensamento da embaixadora, da presidente Cecília, para discutir a questão da introdução de outros países. Por exemplo, o último, como é o observatório tem uma possibilidade maior de ampliar essa discussão, não só no nível desses 10 países da América Latina, mas ampliar para a África, ampliar para outros lugares.
A gente está pensando, e aí quer a tua opinião também, sobre a questão de inclusão de outros países, por exemplo, os grandes, a China, por exemplo, como observadores, para perceberem qual é esse esforço de montar esse observatório, de trabalhar em conjunto com a América Latina e eventualmente ampliar esse relatório, e aí chamar a China, chamar os Estados Unidos, chamar outros países que possam estar nessas reuniões como observadores, para que a gente possa ter essa ampliação. Eu queria só colocar que inicialmente seria ampliar para esses países que a gente tem um interesse maior, como os países da CPLP, que a gente já tem um trabalho com eles e tal. E esses observadores, a gente discutir quem, como, quando, o quê, mas enfim, abrir sim, mas eu acho que a estratégia de ir consolidando as entregas, consolidando as relações nessa direção, e ao final ter vamos chamar de protótipo, um observatório que já reúne tudo isso e que pode ser importante para outros países, aí eu acho que sim, vale, acho que foi até uma avaliação que a gente terminou fazendo conjuntamente na reunião, e me parece que aí a posição da ABC é importante pela experiência na própria natureza do trabalho deles, seria essa possibilidade de, no último, ser o fechamento desse primeiro momento e a abertura de um novo momento. Então, se é isso mesmo, se eu entendi bem, a embaixadora quiser complementar, e o Márcio contribuir com o Luiz o que eles pensam de tudo isso, a gente fecha efetivamente a ideia desse cronograma de seminários e a finalização em agosto desse primeiro momento e o início de um novo tempo. Bom, eu acho que eu sabia que ia num crescente essa ideia. É importante a gente começar, assim, relativamente, entre aspas, pequeno, para ganhar maior dimensão, porque as relações com os outros países, especialmente neste ano, não são nada simples, né? Nós temos países que estão com eleições, inclusive, um quadro político bastante complexo do ponto de vista nacional, mas eu acredito que o tema e a proposta ela é bastante interessante, mesmo num contexto bastante complicado. Penso que está correto essa ideia de, obviamente, o nosso foco, a nossa proximidade é mais com a América Latina, não é isso? Mas eu não vejo nenhum problema de ser incorporado outros países, como já foi aqui destacado, por proximidade, até mesmo, eu diria também, em relação ao interesse que nós temos, que o Brasil tem, digamos assim, com relação a organismos como o BRICS, por exemplo, né, que reúne países que talvez fosse interessante levar até eles, mas eu não sei se isso, confesso aqui a minha ignorância, se seria feito assim, com todos, ou se poderia fazer eventos segmentados. Eu confesso a minha incapacidade de saber nesse momento, né? Então, apenas para dizer que sou favorável, evidentemente, à ampliação, né? Preocupa-me, na verdade, como integrar, assim, tendo em vista realidades distintas. Por isso que talvez seria bom a gente pensar bem como fazer isso, mas de pleno acordo, evidentemente. Ok, então, Luiz, quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, só complementar. No caso do Instituto, talvez seja mais simples a expansão América Latina, África, né, que são as prioridades. E depois pensar nessa expansão, digamos, para o mundo dos BRICS e para outras situações, primeiro como observador, tipo, como convidado, talvez, e depois como parte ou como integrante do processo. Mas eu acho que, em relação à América Latina e África, o Instituto vai ter aderência rápida, tranquila. Não, e depois a gente espera que seja uma coisa orgânica, que vá acontecendo naturalmente. E óbvio que a gente vai estar atento para saber que direção e que países e como fazer, e aí a gente, com a participação
aí da ABC e muito especialmente da própria embaixadora, a gente vai ter condição de ir avaliando a partir desse movimento, para que não façamos nada que não seja absolutamente orgânico, cabível e absolutamente estratégico de acordo com todos. Mas, enfim, vamos ouvir a ABC. Não sei se me permite. Eu gostaria de concordar inteiramente com essa postura de gradualismo. Eu acho que toda vez que nós abrimos uma frente nova, e essa frente é nova, embora a gente tenha tido iniciativas muito pontuais até agora, então eu considero que ela estaria sendo iniciada em escala a partir de agora, com essa parceria que é inesperada e tão, enfim, que nós vemos com tanto otimismo. No primeiro momento, eu acho que nós já vamos ter duas possibilidades eu não vou dizer nem de ampliação, mas de consolidação. Nós temos uma cúpula da Amazônia prevista para agosto e grande parte dos países grande não, mas uma parte dos países membros da rede estarão também em Belém do Pará. Então, essa é uma possibilidade. Vai coincidir um pouquinho, não é? Como a gente combinou, ela vai ser uma semana antes da nossa última reunião, uma ou duas, nós discutimos isso. Mas, de qualquer maneira, nós já vamos estar preparados para divulgar praticamente o conjunto dos resultados. Então, esse é um momento de divulgação muito interessante, porque quando nós pensamos em Amazônia, a gente pensa, claro, em meio ambiente, em populações indígenas, mas esse campo que está sendo aberto em escala, ele é transversal. Então, vai ser interessantíssimo se nós pudermos, nessa cúpula, também dar espaço de divulgação para um resultado tão inesperado, que é o esforço de inclusão digital também de populações daquela região. E mostra que nós estamos pensando em todas as dimensões da inclusão social, não apenas segurança alimentar, agricultura sustentável, a preservação ambiental, mas também inclusão digital, que por sua vez tem uma série de desdobramentos muito positivos. Então fica aqui uma notinha de rodapé para nós depois pensarmos. Acho que é uma boa oportunidade de visibilidade para esse trabalho. E esse trabalho, se dando tudo certo, eu acho que ele tem tudo para dar, ele começa como uma bolinha de neve. Então nós vamos grudando neve nele e ele tende a aumentar. Isso aconteceu em vários campos de cooperação brasileira, em que o Brasil tem uma excelência já totalmente reconhecida, que é o caso da alimentação escolar. Então, hoje, por exemplo, nós temos fôlego para hoje, depois de décadas, nós temos fôlego para prestar cooperação no mundo inteiro, porque a iniciativa foi tão boa que ela atraiu a FAO, que tem o Programa Mundial de Alimentos, o Centro de Excelência em Brasília, que virou a gente brinca, o nosso garoto propaganda, que faz um trabalho de divulgação do programa brasileiro mundo afora. Então, a gente começa com o nosso piloto e dando tudo certo, que provavelmente é isso que vai acontecer, eu acho que as coisas tendem a adquirir uma dinâmica própria. E em se encontrando a demanda do lado dos países e a compreensão das possibilidades que se abrem numa série de campos como educação e vários outros, eu acho que tem tudo para ser mais um desses nossos itens de cooperação absolutamente transversais e que depois nós vamos poder, quando houver fôlego, ir migrando para outras regiões. Ok, eu queria entrar, se vocês me permitirem, no aspecto mais objetivo e mais pragmático dessa reunião,
que é exatamente a montagem desse primeiro seminário, começando pelo local, né? Nós já tivemos a escolha do local, que será feita na própria ABC, onde nós não teremos a possibilidade de público interno, a não ser os próprios participantes e mais algumas poucas convidados, porque não vamos ter auditório, né? Nós vamos ter um espaço de reunião, e evidentemente que nós vamos também fazer um esforço para que isso seja transmitido não só pelo YouTube do Instituto Lula, também como do YouTube da ABC, se a ABC mantiver o YouTube, eu não tenho certeza disso, mas com certeza o IBIC tem, e nós iremos fazer um trabalho nesse sentido, né, de manter esse conhecimento externo, quer dizer, a transmissão externa, por várias fontes de YouTube, várias fontes de plataforma. Isso eu queria combinar também para a gente poder acertar, para colocar os endereços nos cards que nós vamos ficar colocando como convite externo. Então fica bem claro que esse híbrido não é um híbrido assim, de a gente ter auditórias e assistentes da convite interno. Nós vamos fazer uma coisa mais interna na transmissão e quando tivermos os YouTubers estaremos transmitindo isso para o público externo. Então essa é a primeira questão que eu queria colocar como debate aqui para a gente poder definir. Eu particularmente concordo, eu acho que a ideia é essa mesmo. A gente vai ter um espaço de reunião e vai abrir. Se houver interesse, com certeza muita gente vai fazer contato, vai assistir o próximo, mas é um projeto que é fechado e que a gente tem o controle dele. Então é meio por aí. Eu concordo com a ideia de divulgação e os nossos canais vão estar abertos para isso. Eu acho a ideia excelente. Eu convido a Cecília depois talvez, se for possível, enviar um técnico aqui para nós termos certeza de que nosso equipamento está preparado para uma boa transmissão, mas acho excelente. Perfeito, a gente marca e o pessoal vai aí, o que precisar, a gente complementa, mas com certeza não vai ter problema. Isso pode ser feito em rede, né? Se porventura, não sei, o IBIC ou a ABC tem capacidade de transmitir, a gente se conecta, Facebook, todas as redes, a essa transmissão. Né? É claro que a gente tem que pensar também numa motivação, né? Já que vai ser transmitido, eu não sei se a ideia da transmissão é imediata, online, ou se ela será transmitida posteriormente, é algo que a gente precisa também avaliar. Eu penso que nesse seminário não tem grandes problemas, mas, em geral, quando é transmitido assim ao vivo, há aqueles que muitas vezes têm alguma dificuldade de expressar o que gostaria. Então, mas eu acho que não tem problema de fazer ele imediato, mas é uma questão a gente avaliar, né? A gente tem alguma experiência no âmbito do Instituto, né, às vezes você faz o evento, grava ele, depois dá uma avaliada se não tem problema e depois torna público. Né? Obviamente que a nossa circunstância é uma circunstância mais sensível do ponto de vista político, etc., então nos levou a ter alguns cuidados, especialmente no período passado, das eleições, etc. Eu acho que não é o problema, não é nesse caso, mas apenas levanta essa possibilidade. Acho que o Luiz pode melhor até traduzir isso. Eu tinha até levantado a mão em relação a isso, porque a nossa experiência diz o seguinte: esses eventos, eles são muito cansativos do ponto de vista do público. Então, talvez, ao invés de um link de transmissão, talvez pudesse fazer uma sala fechada para convidados, quem se interessasse, quem se inscrevesse, alguma coisa assim, e depois uma edição, não é edição do ponto de vista do corte de conteúdo, mas é mais ou menos tipo uma edição de jogo de futebol, que você seleciona os melhores momentos, porque a maioria das pessoas não tem saco para ficar 1h30 assistindo um jogo de futebol, então eles assistem os 10 minutos mais importantes. Esse tipo de edição a TV aberta faz, e é o que eles fazem com 2, 3, 5 minutos
em jornal, essas coisas. A gente poderia pensar nesse sentido, porque se a gente fizer uma boa edição e um bom trabalho de divulgação, é mais interessante do que a gente, né, jogar um link aberto para que as pessoas assistam e atingir 200 pessoas. Uma boa edição a gente consegue atingir um número exponencial em relação a isso. Então, podemos pensar nisso, né, mas o que diz a nossa experiência é que a gente pode fazer uma sala fechada para inscritos, né, com um tempo de inscrição, e uma vez que a gente grave esses processos, a gente tem um material bruto para trabalhar e poder divulgar com mais inteligência para atingir um número maior de pessoas. Exatamente o que eu ia propor, Luiz. A gente também tem experiência de fazer muita coisa online e a gente abre uma sala que cabem, sei lá, 100 pessoas. Quem se inscreveu, teve interesse e ficou ali. Porque é um projeto que não é um projeto ainda aberto. E eu acho que é prudente, sim, a gente grava tudo e depois faz uma edição. E como eu coloquei, se a coisa organicamente for crescendo, você vai ganhando tempo, você pode até deixar um link para quem tem interesse em tudo, para quem não tem, mas eu diria que homeopaticamente a coisa funciona bem. Você abre uma sala, pode botar X convidados, deixa um espaço, quem quiser se inscreve, tem o espaço, fechou, não cabe mais. E depois a gente faz, sim, uma edição e lança um resumo do que está acontecendo nessa área. E aí, eu concordo com você, é uma rede que costuma pegar muito mais peixe do que quando você abre de uma vez. Até porque, psicologicamente falando, o público gosta de coisa um pouco mais difícil. Está muito fácil, nem valoriza muito. Então, a gente vai soltando pílulas douradas, e acho que isso na minha opinião, pode ser uma solução bem legal. A gente só decide aqui e se organiza dessa forma. A gente abre a sala, faz a inscrição, fechou, sinto muito, mas não tem espaço. Fica atento, na próxima a gente vai fazer parecido. Então, eu concordo com essa estratégia. Vamos ouvir os demais. Ok, eu de certa forma também acho, apesar que a transparência é uma coisa muito importante nesses aspectos de ter vários países envolvidos, eu acho que é importante que nessa edição que a gente vai fazer tenha assim uma visão muito clara de permitir que haja uma equanimidade, fazer um trabalho com que todos possam ter seu espaço garantido para poder falar e também os comentários que eventualmente possam existir. Mas eu acho que o que o Luiz colocou é correto, porque ficar 1 hora, 2 horas, pouca gente faria isso, a não ser as muito interessadas assim, umbilicalmente nessa questão. Mas se todo mundo concordar, então podemos passar para uma outra fase, que é os convidados brasileiros. Antes de passar, porque você falou a coisa da transparência, isso não tem nada a ver com a transparência. Estamos super transparentes, mas é um projeto ainda nosso que a gente não tem que abrir totalmente. Eu acho que está sendo transparente tudo que está sendo colocado e é bom deixar claro para todo mundo que a coisa é transparente, mas é um projeto de 3 instituições e a gente é quem define que nível de transparência a gente dá a cada momento. Eu acho que nesse primeiro, esse é um bom nível de transparência. Estamos fazendo. Quem tiver interesse, abre, depois quem quiser ver, mas a gente não precisa abrir tudo num projeto que a gente está construindo, só para a gente não perder essa ideia de que estamos sendo, sim, super transparentes. Agora... Cecília, mais do que isso, se você abre para inscrições e não qualquer pessoa pode se inscrever, está sendo super transparente. Uma outra coisa que se alguém quiser ter acesso ao conteúdo completo, mande um e-mail para fulano de tal. A nossa experiência diz o seguinte: nem 2 pessoas pedem o acesso ao conteúdo completo, mas a gente pode disponibilizar o acesso ao conteúdo completo, sem problema nenhum. Mas uma vez inscrito, abriu para inscrição, se inscreveu, foi aceito, 100% transparente.
É só um critério, né, de participação mesmo. É só a regra do jogo, bom. Ok, vamos seguir então. Com relação... A PC tem alguma coisa a dizer sobre isso? Concorda? Tá ok? Porque a gente fecha. De parte aqui da ABC, vocês têm muito mais experiência do que nós sobre esse assunto. Nós estamos ouvindo e aprendendo. Não temos o hábito de fazer eventos transmitidos em tempo real, mas vamos aprender com essa experiência. Beleza. Essa é uma praia que a gente navega razoavelmente tranquilo. Então, fechamos esse item. Vamos lá, André, o próximo. Vamos lá. Então, eu fiz uma sondagem para os três. O Brasil vai ter que ter um representante em cada um dos três, em todos os países, nos 3 seminários e no 4º seminário do Observatório. Então, eu fiz contato, conversei um pouco com a Cecília, mas eu queria colocar aqui para todos, para a gente fechar isso e eu poder confirmar com as pessoas exatamente. No primeiro seminário seria o João Brandt, que seria uma pessoa ligada à SECOM, ligada ao ministro Pimenta, e que está com o projeto de desinformação agora, nesse momento, mas está fazendo os outros trabalhos e provavelmente vai entrar nessa questão das discussões mais amplas da questão da informação tecnológica. Então, com isso, ele conversando com ele, eu estive com ele em Brasília, ele aceitou e eu queria passar o nome para vocês todos, para que a gente possa confirmar. O segundo nome seria da Anistela Haddad, que também eu conversei, ela não estava em Brasília na época, mas falei por telefone, tive uma reunião com a assessoria dela lá em Brasília, e ela também se mostrou muito interessada em falar sobre a questão dos cuidados, a questão que ela está na saúde, exatamente tem essa postura de políticas públicas sobre essas questões. Então, seria muito interessante, se possível, a gente tê-la como a nossa segunda representante. E em terceiro lugar, seria seria sobre a questão mesmo industrial, de projetos relativos à questão da pesquisa, não só isso, avaliar as questões ligadas aos semicondutores que estão começando a surgir, com o Sistemtec lá em Rio Grande do Sul, fazer também com o Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Aí nós teríamos 3 pessoas de escola, né, de proa, e que estariam trabalhando conosco sobre essas questões, e aí teríamos um quarto, que seria exatamente do observatório, que eu também estaria fazendo o convite à diretora Cecília para que ela possa participar. Tudo pode ser modificado e pode ser trabalhado. Quer dizer, eu estou colocando os convites que eu fiz informalmente, ainda precisamos ter essa confirmação. Está confirmado o João Brandt. Esse está confirmado que gostaria já disse que viria. O Max também disse que viria. Agora, a Anistela, como ela estava no Chile, então eu falei por telefone e falei com a assessora dela, a Terciane, exatamente para que ela possa... A informação é que ela está interessada em vir. Então, eu só precisaria o acordo de vocês, esse aceite de vocês, para mandar o convite mesmo. Aí vamos ver se te manda formalmente, através do projeto. Das 3 instituições fazem o convite a essas pessoas. André, eu só queria entender o seguinte. A gente está falando da primeira edição. Primeira edição, me parece que terá que ter uma fala das 3 instituições, uma fala breve para colocar enquanto projeto. E aí teria uma fala do João Brandt, sobre a questão da inclusão, que é o nosso tema, né, que tem a ver com a questão brasileira. Ele estaria falando da situação brasileira, porque os outros países vão estar lá. Não, Cecília, nós vamos ter que ter um representante brasileiro, por exemplo, vamos supor que o Brasil participe no dia 16, 17 participe no dia 16. Vai ter um representante brasileiro diante dos outros representantes também da América Latina. Entendeu? E esse representante vai falar sobre o Brasil, vai falar sobre a política brasileira relativa à questão da inclusão digital, tudo isso. Diga. Claro, não é isso. Estou dizendo o seguinte, a gente tem de 10 a 1, não é isso? São 3 horas.
Nós temos 2 horas de 2 horas. Nós vamos ter que ter uma pequena fala de cada um para abrir. Ah, não, mas eu não entrei nesse aspecto ainda. Eu não entrei no aspecto da formação, da abertura. Eu vou explicar logo em seguida, Cecília, mas eu estava falando sobre a questão do convidado brasileiro, do representante do Brasil, isso que eu estou falando. Se você me permitir explicar o que eu não entendi, talvez fique mais fácil. Eu quero entender o formato. A gente vai ter o João Brandt, não estou falando de abertura, esquece, estou falando só de tempo. O João Brandt vai falar sobre a questão brasileira. Óbvio. Quem mais vai falar? Tema específico da gratidão. Quem mais vai falar? Porque você falou já de 3 nomes. 3 nomes, você foi a manhã inteira e nenhum país vai ter tempo de se apresentar, porque está previsto apresentar. Acho que não ficou claro. Só um pouquinho, André. A ideia que deu, eu também fiquei com essa sensação da Cecília, uma espécie de colocar o carro na frente dos bois, ou seja, precisa ter uma estrutura primeiro para poder, inclusive, saber o tipo do tema, né, a composição, e se é o caso de ter as pessoas que você está sugerindo, né? Que também senão constrange a gente com o nome já pronto, já conversado, só isso. Não, eu retiro. Fica aberto para vocês o nome das pessoas, a gente conversa com as outras pessoas, não tem problema nenhum isso. Eu fiz um convite achando que essas pessoas que eu convidei são pessoas que vão estar representando as políticas nacionais junto com os outros países. Ele não vai ter os 3 no mesmo dia, evidentemente que não. Eu estou falando do primeiro seminário, o segundo seminário. Espera só um pouquinho, deixa eu terminar a sua conversa, porque senão fica assim, exatamente, fala sem explicação. O que eu estava dizendo era só os convites sobre o Brasil, sobre a questão do Brasil. Fiz esses convites e coloquei para vocês, olha, pessoal, vamos ter que verificar se vocês concordam com esses nomes, que foi feita apenas uma proximidade nesses nomes. Alguns aceitaram, por exemplo, o João Brandt, acho que não tem muita dúvida sobre a participação do que ele representa dentro do governo brasileiro hoje para falar dos temas mais abertos, porque o primeiro dia, vamos lembrar, é 5G, padrões, política legal, quer dizer, toda uma estrutura para a gente colocar um arcabouço nessa discussão, que é uma discussão mais macro. Então, o João me parece uma pessoa acertada, mas mesmo ele, a gente pode tentar fazer uma outra composição, não é isso, eu só citei os nomes que eu acho interessantes que sejam convidados, mas não estão ainda convidados formalmente. Sobre a abertura, o que nós combinamos, Cecília, a embaixadora, e o Márcio acho que não estava ainda na reunião, é que nós iremos fazer uma abertura no qual a Cecília abre o seminário, o Márcio vai falar sobre a questão ligada ao Instituto e a importância do Instituto estar num projeto como esse. Isso é o primeiro dia, e abre isso. E aí a embaixadora também falar algumas palavras sobre a cooperação brasileira, sobre os projetos de cooperação brasileira. Então, nós teríamos as 3 instituições abrindo o seminário nesse momento. Aí, o seminário em si, eu pretendo fazer, se vocês concordarem também, pretendo fazer a mediação nesse primeiro dia, e aí a gente vai ter a fala de todos os países, né, os 5 países, cada um tendo meia hora para poder falar. Isso que eu queria dizer. O tempo já está arrumado de cada um terá meia hora para poder dizer sobre o ponto de vista daquilo que, inclusive, já entregaram o texto. Lembre-se que a gente vai solicitar aos países, nós estamos fazendo um trabalho paralelo. Ontem, inclusive, coloquei no grupo todo o trabalho que eu fiz para o BID, em relação ao 4G em 4 países da América Latina no ano passado. Eu fiz um projeto para eles e eu reproduzi o projeto, se vocês quiserem, está lá à disposição de todos para ver. Então, a questão é, vamos trabalhar nesse formato, que a gente tinha previamente combinado, que seria a fala dos 3 representantes das 3 instituições, colocando a importância desse seminário em relação à sua própria instituição, e aí abrir o seminário com a participação de 5 países, sendo que no Brasil nós teríamos um representante, e eu estava citando a possibilidade de ser o João Brandt. Acho que ficou mais claro, assim, dessa maneira, para a gente entender como seria o primeiro dia, porque o segundo seminário já vai direto, a gente já vai direto para o seminário em si, o terceiro também. É o primeiro seminário que eu acho que tem que ter uma palavra de cada instituição, colocando claramente o envolvimento de cada instituição nesse seminário. Ok, ficou muito mais claro. Então, eu retomo, é o seguinte,
no primeiro dia. Acho que todos os nomes que colocou são importantes, tem espaço e vai ser muito bom que participe. Eu só estou querendo a gente criar a metodologia de como vai acontecer para que a gente fique absolutamente tranquilo e confortável. Então, na minha opinião, e a gente conversou naquele dia, eu continuo com a mesma opinião, há uma abertura rápida de cada um dos três. Você faz a mediação dizendo como vai funcionar. Convida, eu daria 20 minutos para cada país, porque o João vai ter que hora para falar. Ele vai falar antes, vai falar depois? Não, o jogo é uma questão de decidir. O Brasil é um dos. O Brasil não tem posição privilegiada. É um dos. Sim, eu sei, mas nós somos os anfitriões. Então, talvez, a gente possa fazer essa apresentação, o João ter os 20 minutos dele para colocar a situação brasileira, em seguida, cada um mais 20 minutos, e aí a gente fecha amanhã. E aí, de tarde, vem a discussão. E aí, depois, vamos pensar no próximo nome, dentre esses que se colocou, que eu concordo. Estou sendo contra a nada disso, só estou querendo que a gente coloque no trilho. Vamos fazer assim? Vamos. Porque se você der meia hora para cada um, já foi 2 horas e meia, já foram. Então, 20 minutos, a experiência também que a gente tem aqui, quando a gente vai para algum evento fora, 20 minutos é bastante tempo para a gente que já trabalhou uma apresentação que resuma um tema que a gente vai tratar. Então, aí você teria esses 20 minutos para cada um, e aí a gente consegue terminar a 1 hora, que eu acho que de 10 a 1 é um horário razoável, já contando os atrasos, se tiver. E aí a gente fecha essa primeira edição. Alguém tem alguma outra sugestão ou a gente pode pensar nessa linha? Eu tenho dúvida. Em primeiro lugar, eu acho 3 horas muito tempo. Se vai ser por formato híbrido, mesmo, eu acho que nós temos que considerar esse aprendizado que ocorreu com a pandemia, certo? 3 horas, meia hora de fala para cada um, eu vejo com problema. Vamos dizer assim, se começa às 10 horas, não sei se começa em ponto, mas digamos que começa às 10 horas, com esta fala de abertura, duraria 15, 20 minutos, por exemplo. Não é? Até de novo alinhar as outras falas, vou começar, sei lá, 10h30. Eu penso que como são falas de expressão nacional, não é? Se eu entendi bem a ideia sobre esse tema, é importante, eu acho também, que a gente considere, não apenas para esta abertura, mas para os demais seminários, questões que são bastante sensíveis atualmente, não é? Com a questão de gênero, a questão de raça. Né? Há pouco, antes da reunião, estava lendo uma matéria de uma tensão dentro da Igreja Católica em função da escolha dos novos dirigentes da CNBB. Uma crítica dentro da Igreja que só tem homem branco. Né? E eu estou olhando aqui, a direção das 3 instituições são brancas. Certa sorte que são 2 mulheres, inclusive. Infelizmente, geralmente é os homens que predominam. Então, eu fico pensando se nós também não teríamos que pensar nessa circunstância. Quem falaria pelo Brasil? Acho que, no caso do Bronte, é um excepcional nome, etc., mas é mais um homem branco. Eu fico pensando se talvez o nosso ministro de Direitos Humanos, por exemplo, não poderia estar preparado para uma fala mais geral. Só apenas para chamar essa atenção da questão do nome, gênero, tá certo? Porque isso é hoje muito sensível e nós representamos uma instituição, a instituição Lula, que está realmente preocupada com essa temática também. É isso. Não, eu concordo com o que você está colocando, mas a gente não vai conseguir atacar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é importante que, em algum momento, o ministro até seja chamado, ou politicamente correto, pode até estar nesse início como o representante da questão dos direitos humanos brasileiros, da nossa preocupação com tudo isso. Eu acho que isso é possível de resolver. Mas acho que a gente tem que dar exemplo. A gente tem que ser pontual, a gente tem que ter o horário que tem que ser respeitado, e por isso a gente precisa deixar aqui definido e pôr em prática aquilo que a gente vai fazer. É muito difícil a gente conseguir fazer um cronograma que funcione milimetricamente dentro. Eu já estou dando uma brecha, porque a realidade normalmente mostra isso.
Mas acho que a gente tem que, sim, se programar para, se 20 é muito, 15 minutos. Em 15 minutos, 5 países, significa 1h15. É bem razoável. É bem razoável. Então, vamos fechar e vamos tentar fazer aquilo que a gente programou. Horário é fundamental. Respeitar o horário, acho que é um bom exemplo que a gente precisa dar, e maximizar o tempo. Então, eu concordo com o que está sendo colocado, refaço aqui a possibilidade de, em vez de 20, 15 para cada um, e ter um convidado a mais, no sentido do direito humano. ABC. Obrigada. Uma questão logística. Quando vocês falaram 10 da manhã, nós estávamos vendo aqui, 10 da manhã serão 7 da manhã em El Salvador, e 8 da manhã na República Dominicana, e 9 horas nos países mais próximos. Então, isso pode prejudicar um pouco a participação de alguns dos países. Então, eu coloco aqui essa questão para nós pensarmos se, por acaso, seria mais conveniente para eles que a gente passasse para a parte da tarde. Coloco apenas aqui para discussão, porque nós aqui no Ministério estamos sempre pensando que horas são nos países para os quais nós vamos ligar. Estamos sempre muito atentos para isso. Então, coloco assim. Eu acho bem lembrado, sim. É um ponto para discutir. Só acrescentando a conversa, para o Instituto Lula talvez seja interessante também a gente pensar, não significa para esse seminário, mas significa talvez para o conjunto em geral. Qual é a expectativa que se tem a respeito do Instituto Lula? Que nomes da sociedade civil participem? Eu estou ouvindo muito o nome do governo. Para a gente é muito ruim se a sociedade civil não participar, porque o Instituto Lula é uma representação da sociedade civil, ele não é governo. Tudo bem, tem o nome, tem tudo e tal. Até para desfazer isso, eu coloco aqui a possibilidade de que um representante da sociedade civil talvez pudesse, porque se é só representante de governo com órgãos de governo, muita gente Mas, pode... Luiz, essa não é a ideia. Desde o princípio foi aberto para todos. Eu acho que o momento é que vocês precisam colocar, porque cada um aqui lida com aquilo que trabalha no dia a dia. Sem dúvida alguma, para nós aqui, governo, setor produtivo e sociedade civil, no caso do IBIC, funcionam juntos. A gente está pensando, inicialmente, nessa coisa um pouco mais governamental, além de ser a nossa a área de atuação mais forte, porque a gente sabe que estrategicamente isso pode ser importante, mas a gente precisa desse contrapeso de vocês, que é a expertise de vocês, e que a gente está aguardando que vocês coloquem com o maior prazer. Eu acho que este é exatamente um projeto onde essas 3 bases da sociedade precisam estar muito presentes. Não, ótimo, Cecília, já respondeu, Cléber. Vamos achar uma brechinha para alguém da sociedade civil. Legal. Perfeito. Valeu. Vamos continuar, então. Quer dizer, nós estamos discutindo então, essa questão do nome. Eu não vou dar a opinião sobre isso, até porque, na verdade, o que eu gostaria é deixar claro que as certas escolhas são feitas em cima da expertise que as pessoas têm para discutir alguns temas. São temas com uma certa profundidade e precisa ter um conhecimento sobre o assunto. Eu acho que se representar o Brasil nesses 20 minutos, 15 minutos, precisa se fazer um poder de síntese muito grande, que é necessário para todo mundo, mas é importante que essa pessoa, por exemplo, da iniciativa privada ou da sociedade civil, não sei exatamente quem seria o nome, mas teria que ser um nome que tivesse voltado para as questões ligadas à comunicação eletrônica na América Latina, diante dessas questões todas que nós estamos vivendo, de fake news e não sei o que lá, e saber exatamente que postura essa pessoa teria em relação ao ponto de vista progressista, ao ponto de vista de um trabalho mais aberto para que haja cooperação mesmo entre os países, mas basicamente no atendimento às políticas com os emergentes, a política com a emancipação de vulneráveis,
que eu acho que isso é uma questão que para o Brasil é muito importante nesse governo, né, já que nós vivemos um momento passado aí não muito interessante nisso, mas que a gente possa trabalhar mostrando para os outros países posições que o Brasil teria. Não sei até que ponto nós teríamos a possibilidade de ter alguém na sociedade civil que poderia falar sobre esses temas sob um ponto de vista mais engajado. Mas existem muitas pessoas que podem falar na universidade, podem falar, por exemplo, nas empresas, algumas delas, por exemplo, que têm interesse em desenvolvimento de parque técnico brasileiro, industrialização nacional, tem alguns temas que são voltados para isso, exatamente para os parques técnicos. Então, saber exatamente uma pessoa que possa fazer frente a esse desafio de falar de maneira sintética sobre esses temas que estão colocados, que são temas que dependem de um certo conhecimento. A pessoa consegue fazer essa síntese se ele tiver esse conhecimento mais abrangente. Então, essa é a única questão, que os nomes colocados foram nomes em relação à expertise das pessoas em relação aos temas. Ok, gente, só pouca colocação da questão do horário e ficou no ar. Alguém tem alguma questão a colocar? A gente pode subir um pouco mais o horário? Como é que vocês veem isso? Porque acho que cada questão a gente tem que deixar resolvida, porque senão vai ficando... A bola de neve fica aqui, que não é legal. A nossa bola de neve... Cecília, quando a gente faz coisa internacional, geralmente a gente começa às 11 e vai até 1. Porque o almoço no Brasil, de 1 às 2, não é uma coisa absurda, embora não é usual. Mas quando a gente envolve o internacional, a gente faz das 11 em diante, porque o leste, tudo bem, a gente volta no horário, mas se a gente pega alguém do oeste, a gente precisa avançar até às 11. Geralmente a gente começa às 11. Então, como sugestão para que a gente possa votar aqui, a gente faria de 11 a 1 e de 3 às 5. Fica melhor para todos? O que você acha, embaixadora? A ideia é serem dois turnos, então, né? Porque tem à tarde a discussão do que foi dito. Então, eu acho que 11 a 1 é bem mais razoável, porque passa a ser às 8, no lugar mais cedo, que já é mais razoável do que 7. E a gente vai até às 5, que para o Brasil é uma hora muito boa também. Mas será que essa interrupção, ela favorece ou não, hein? De intervalo. Pode ser discutido. Você fala entre a primeira reunião e a tarde, e a reunião da conversa mais técnica. Sabe, um para que as pessoas comerem alguma coisa. Eu acho que é isso que é esse intervalo, não mais do que isso. E se a gente conseguir fazer um intervalo em que as pessoas possam, sei lá, fazer um lanche, alguma coisa, almoçar mesmo, se for o caso, 1 hora, talvez, de intervalo, daria tempo para a gente começar a outra reunião logo em seguida, que é uma reunião que vai ser de discussão mesmo. Eu ainda não entrei nesse aspecto técnico ainda, porque nós vamos ter algumas questões de transcrição, algumas coisas que eu vou falar depois sobre isso, mas esse horário, eu acho que o Luiz colocou bem, acho que começar das 11 à 1 da tarde, depois a gente dá um horário para as 2 da tarde, ele falou das 3 às 5, não sei, aí eu acho que o espaço para a gente ter um descanso dessas pessoas depois dessas 2 horas de debate, acho que é interessante ter um espaço de intervalo, mas Olha, não sei. Tem 2 lados sempre a moeda. Pode ser que terminou esse primeiro, tem a gente que não volte. Pode ser que seja importante dar essa parada e aí volta, porque depois ainda pode trabalhar. É uma questão, é um risco que a gente vai ter que correr. E que a gente vai ter que decidir agora como vai ser. Então, é uma coisa que eu quero colocar também, que eu estava pensando, agora lembrei. O fato de que a gente não precisa transmitir a segunda parte. A segunda parte não precisa ser transmitida. É uma discussão entre os países, né? Então, eu acho que não seria muito interessante. Eu não sei o que a embaixadora pensa sobre isso. Eu estou discutindo para quem vai participar o que é mais conveniente. Talvez a ABC possa nos ajudar nesse tipo de reunião com o pessoal de fora, como funciona melhor. De repente, dá um intervalo, de repente, não dá um intervalo, já faz uma discussão em seguida e termina. Enfim, o que vocês acham? Eu não sei.
Até porque poderia começar, em vez das 11, da 1 da tarde. Não sei, tem que ver as conexões e faz direto, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, também aí direto. E aí transmite apenas as falas iniciais, quando entrar na discussão, aí não tem transmissão. Pode ser outra possibilidade, né? Para pensar. Eu vou então só falar um pouco da nossa experiência. Esse intervalo, eu acho ele um pouco arriscado, que muitas pessoas podem pensar, inclusive participantes, podem pensar, eu já tive uma amostragem, então meu chefe está me chamando. Eu acho que seria mais seguro para a gente manter as pessoas que fosse corrido. Aqui nós poderíamos ter um pequeno buffet, os participantes dão uma saidinha, tomam um café, comem alguma coisa, voltam. E quem estiver assistindo remotamente tem toda a liberdade para ir fazer o lanche e continuar ouvindo na cozinha ou na cafeteria. Então, quem estiver remoto vai se organizar como quiser. Eu particularmente, eu hesitaria em ter um intervalo muito grande, porque o risco das pessoas não voltarem, para nós seria uma pena, que nós queremos que todos sejam ouvidos. Mas, enfim, isso é só uma intuição com base na nossa experiência. Eu acho que seria ótimo manter todo o grupo. Acho mais fácil ficar 4 horas do que 2 e depois mais 2. Mas o que a maioria decidir para nós está muito bem. Bom, eu proponho então 3 horas seguidas, de 1 às 4, e aí acaba. Se acabar antes, beleza, a gente discutir em 2 horas e meia, tudo, beleza. Mas eu concordo com o que está sendo colocado pela embaixadora, que a gente corre o risco de... É como um treino, você esfria, depois é difícil você retomar. Então, assim, faz seguido, quem está remoto está sendo visto, come, levanta, vai ao banheiro a hora que quiser, não tem problema. E quem estiver ali, tem um café, uma água, acabou, não tem muito problema. Se todos concordam, podemos fechar assim, ou alguém ainda tem alguma outra colocação com relação a horário? O horário acho que está muito bom até. Acho que essa solução, apesar de ser uma solução que é cansativa, porque a discussão vai ser 2 horas de discussão, depois 2 horas de apresentação, 2 horas de discussão. Isso foi o que a gente combinou inicialmente. Eu acho bastante interessante, sim. Eu não tinha tido essa ideia, mas acho que essa ideia é muito boa, de a gente não perder as pessoas que eventualmente possam sair por outros compromissos. Agora, a única questão é que não será, isso é uma posição que eu estou colocando aqui para vocês, para confirmar, não será transmitido, o Márcio até colocou isso agora há pouco, não será transmitido a parte 2, a parte das discussões, porque são assuntos técnicos de cada governo, então acho que a gente não tem muito o que está transmitido para fora, só internamente, até porque nós precisamos fazer a transcrição, e esse é um assunto que nós precisamos conversar agora, quer dizer, nós vamos ter que pegar essa parte, nós vamos gravar tudo. Gravaremos tudo, até porque a ideia da edição é muito boa, essa ideia de você depois fazer uma edição e até fazer um conjunto de edições de todos os seminários, apresentar isso em cada instituição. Mas me parece que a questão assim, mais gritante é a questão da transcrição. A gente precisa contratar uma transcrição. Então, essa transcrição tem que estar sendo feita, porque você tem várias empresas que fazem isso. Desde o Zoom até o Meet, até outros fazem isso. Se a gente fizer no próprio contrato que a gente tem, vai ser só em inglês. Eles não fazem outras línguas, você precisa pagar para fazer outras línguas. Em inglês é de graça. Se você quiser fazer a transcrição do inglês, não tem problema nenhum, eles fazem a transcrição automática. Mas acontece que precisa pagar. Então é uma questão de a gente levantar esses custos básicos, que não é uma coisa muito cara, para a gente poder fazer a transcrição e dessa transcrição somar com aqueles textos que eles vão trazer e os textos que nós estamos levantando, que estamos levantando uma série de textos, para que a gente faça uma conformidade, aí cria uma possibilidade de ter uma consolidação desses textos. E no próximo seminário, por exemplo, primeiro seminário, maio, segundo seminário, junho. Então, em junho, a gente apresenta o balanço do primeiro. E aí teremos em julho, apresentaremos o de julho. Para que no quarto seminário já teremos um conjunto de 3, para que a gente possa fazer, sim, aí sim, uma carta final assinada por todos os países,
concordando com aqueles termos dessa carta, que será feita no último seminário, e no dispositivo onde estarão colocadas os principais pontos, os principais argumentos de cada país, para que haja um conhecimento geral, através de uma publicação na internet, ou coisa parecida, que terá que ser decidida, para a gente poder ter essa carta divulgada. Então, me parece que essa é a proposta que eu queria colocar aqui para vocês discutirem. Vamos só terminar o horário, porque a gente está batendo o horário. Então, assim, ok para a ABC, ok, Márcio, para o Instituto, ok para nós. Então, isso está... Eu só queria saber quem é a Graciela, que só estou vendo o G aí, não sei quem é. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou da divisão de temas digitais do Itamaraty. Muito prazer, seja bem-vinda. É prazer. Bem-vinda. Obrigada. Ok. Fechamos então o horário, vai ser de 1 às 3, 2, 3, 4, de 1 às 4. Ou 4 ou 5, o André ainda estava sugerindo 4 horas. Eu acho que é da 1 às 5, da 1 às 5. Horário. Vamos fechar o horário. Começamos a 1. Ok? Terminamos às 3 ou às 4? Não, você está falando da primeira parte? São 2 horas. O primeiro seminário, que acabamos de mudar o horário. Ao invés de 2 blocos, será 1. Nós temos dois temas. Tem uma parte de discussão, 2 horas. Depois temos 2 horas na parte de discussão dos temas. Então, é da 1 às 5, né? Dá licença. A gente pensou em fazer um bloco só. Começamos a 1. A gente tem 2, 3, 4, 5. Serão 4 horas. Exatamente é o que estava previsto inicialmente, 4 horas. Estava previsto inicialmente. Se a gente vai juntar tudo, a minha pergunta é, a gente continua com 4 horas ou a gente pode pensar em menor espaço de tempo, ao invés de 4 horas, um pouco menos? Essa é a minha pergunta. É só uma pergunta, sem discussão. Vai de 1 a que horas? Eu acho que pode deixar de 1 até às 5, se quiser, mas sempre acompanhando o público, porque pode sempre agilizar, não é? E terminar antes. Eu não vejo por que tem que ser rígido, como se fosse uma aula, permanecer até às 5 horas todo mundo ali. Se avançar... A gente vai pôr um convite, quanto isso. Tempo? Perfeito. Só isso. Então, A atividade está prevista para durar no máximo 5 horas. Não precisa, 5 horas não, desculpe. 4 horas. Isso. Perfeito. Fechamos isso. Ok. Então, já temos o horário. O outro tema que o André já colocou foi a questão de transcrição. Que até você já colocou tudo. Então, agora só coloque qual é o cerne da questão para a gente decidir como vai fazer, de que maneira, para a gente fechar esse ponto. Vamos lá, novamente. A questão da transcrição é a contratação de uma empresa dessas que estão ligadas às corporações aí, ou seja, a Google, seja a Microsoft, seja outros que fazem. Existem outros que fazem. É uma questão de levantar o custo mais barato em português, e não sei se vocês querem fazer em espanhol também, mas é possível fazer em espanhol e em português, e ter essa transcrição das discussões da tarde, porque a outra será gravada para a edição. A primeira parte, que será a parte dos temáticas, a parte da descrição dos países, essa nós vamos gravar até para fazer a edição, conforme a ideia que o Luiz colocou. Eu acho muito boa. A gente ter uma série, até depois de 3 ou 4 seminários compactos que a gente possa transmitir. A outra questão é a discussão interna das questões que vão ser a base para a gente ter o nosso texto final, a carta final.
Então, isso aí será feito com transcrição. Essa transcrição, a gente precisa contratar essa transcrição, fazer um teste, sei lá, com eles, aí para ver se está tudo certinho. Depois pegar esse texto, somar com os textos que eles trouxeram, para a gente poder fazer o primeiro seminário e apresentar no segundo essa compilação que a gente fez no primeiro tema. É essa a proposta. Ok. Então, o que a gente precisa para decidir? A gente precisa levantar custo disso e saber como a gente pode pagar. Quem pode, você tem, não sei se a gente aqui pode fazer esse levantamento, para saber quanto custa, informando a todos, e aí a gente vê como resolver a questão desse custo. A questão aí é o custo, então a gente tem que saber quanto é para a gente poder tomar a decisão. Acho que foi a Graziela, não, foi o Luiz que levantou a mão. Não só, com relação a não necessariamente a transcrição, mas talvez a gente fazer talvez um pequeno orçamento, um pequeno levantamento a respeito daquilo que envolve custo. Porque a edição, por exemplo, a gente até tem aqui um pessoal que sabe cortar e colar, mas não sabe fazer edição. Isso talvez, se a gente quiser alguma coisa um pouco mais sofisticada, talvez também tenha custo. Não sei se vocês, né, do IBICT ou da ABC, tem esse departamento, esse setor, né? Mas... Não, a gente não tem uma área específica, mas a gente tem... parceiros. Tem parceiros que a gente até contrata para determinados projetos, que é possível a gente tentar resolver isso. Mas eu concordo com você que a gente tem que levantar o que a gente vai ter de custo, porque, por enquanto, assim, a gente está fazendo e a gente vai fazer do jeito que a gente consegue, porque, para mim, dinheiro nunca é problema. Quando o projeto é bom, ele aparece. Então, a gente tem que fazer. O que a gente vai precisar, em termos de logística, em termos técnicos, que a gente não dispõe nos nossos quadros, para a gente se preparar e resolver essa questão. Eu acho que isso é muito legal. Fazer o levantamento de transcrição e mais, André, você prevê que vai ter custo, que a gente vai ter que levantar, para que a gente possa dizer, olha, vamos precisar de X. Eu posso resolver dessa forma isso daqui, então elimina disso. Alguém pode resolver isso? Elimina daqui. E a gente faz, como está sendo feito até aqui. A minha sugestão, Cecília, talvez a gente fazer uma planilhinha, eu odeio planilha, mas enfim, nesse caso ajuda, fazer uma planilhinha a respeito da questão da infra em geral. E aí na planilha, falar, isso daqui nós não temos, vai ter custo. Isso daqui nós temos um parceiro tal, né? Coloca uma coluna lá, quem resolve? Isso daqui nós temos um parceiro tal, isso daqui é o Instituto, isso daqui é a ABC. Mas eu me preocupo muito com essa coisa da infraestrutura, porque se a gente deixar para depois... Isso não é impeditivo, obviamente, concordo contigo, mas pelo menos a gente tem uma noção para correr atrás antes, né? O Zoom, quem é que tem um Zoom para 100 pessoas? No Instituto tem um para 100, mas alguém tem um para 200? Vamos abrir mais e tal. Fazer um pouco esse levantamento, né? Para que a infraestrutura seja coerente. Eu concordo com você, mas como esse projeto é tão especial e peculiar, a gente está fazendo dessa maneira. A gente está fazendo como um grande acordo de cooperação entre nós mesmos e vamos levar dessa forma. E na hora que precisar ver, a gente vai buscar também, não tem muito problema. Eu só acho que a gente tem que levantar quais são os itens que a gente precisa, e aí eu posso dizer assim, olha, por exemplo, a edição eu posso me responsabilizar, porque eu consigo quem faça dessa maneira. Ou, sei lá, a transcrição vai custar quanto? 10 mil, 100 mil, 1.000, 2, eu não tenho ideia. A gente pode resolver dessa forma. E o importante é que a gente consiga se organizar para chegar até o final, porque todo esse trabalho do observatório, tudo a gente está fazendo com custos para o IBICT. Custo, sim, é um investimento que a gente está fazendo, porque eu acredito nisso. A gente trabalha com outros para deixar recursos para fazer aquilo que a gente considera importante. Então, assim, o observatório já está sendo montado, vai ser apresentado em agosto. Isso aí nem interessa saber quanto vai custar, porque senão a gente não ia fazer mesmo. Se fosse pagar, não tinha como.
Então, assim, é um trabalho que está sendo feito dessa maneira. Então, eu acho, André, que talvez você possa levantar que precisa. Aí eu concordo, acho ótimo que o Luiz não goste, mas faça planilha. Aí coloque lá as coisas. E aí, numa próxima reunião específica para a questão logística financeira, a gente já sabe o que tem e a gente já pode se reunir para dizer o seguinte: olha, isso aqui eu posso resolver, isso aqui eu não posso, mas isso aqui a gente pode resolver de tal forma. Quem pode ajudar nisso? Eu acho que se resolve. Então, fica com você a bola, André, de independente da transcrição, quanto vai custar, o que mais vai precisar. Vou precisar de uma transmissão de uma sala para 100 pessoas, para 200 pessoas, que segure 4 horas sem problema. Quem tem? Você tem? Ok, está resolvido, etc. Então, fazer essa listinha, já que você está no comando aí dos seminários, de tudo que vai precisar. Porque o que vai precisar para o observatório, isso eu estou fazendo, ninguém precisa se preocupar, a gente vai apresentar em agosto, sem problemas. Mas então, a minha sugestão é que a gente possa sair daqui, dessa reunião, com essas questões definidas, essa metodologia definida, vai ter no primeiro dia o João Branco para falar sobre essa questão. Nessa mesa de abertura, a gente convida ou não convida alguém que vocês indiquem como instituto, na percepção de vocês, tipo o ministro dos Direitos Humanos, ou tipo uma liderança de comunidade forte, que sabe colocar ao lado de cada história, de quem efetivamente precisa, vai usar, e como é que pode contribuir com aqueles que estão querendo resolver. Vocês podem pensar e propor o que vocês acharem que é melhor dentro desse espaço que é o Lego Instituto Lula. Porque aí cada um pensa de acordo com as suas experiências. Mas acho que a gente fechar hoje, isso, o que mais tem para ser discutido, vamos discutir. E, para mim, a última coisa que faltaria era a gente fechar a história do convite para a gente disparar. Mas a minha proposta é que o André levante essas necessidades, e aí a gente, o Luiz planilha, e aí a gente corre atrás. Ok, eu acho correto, acho que está certíssimo. Boa sugestão essa de fazer mostrar num quadro o que a gente vai ter que ter de custos e aquilo que já está mais ou menos estabelecido em todas as possibilidades de transmissão e de realização do evento. A única questão de colocar mais gente na mesa, por exemplo, eu acho ótima essa ideia. Uma ideia que acho que de composição muito legal. Só que como a gente vai ter 15 minutos de tempo para cada um, no máximo 20, daria tempo de, inclusive, essa pessoa falar um pouquinho. Ela teria, se você fizer em 15 minutos, você teria ainda um tempo de quase 40 minutos para você preencher ainda sobre falas. 20 minutos seria exatamente certinho, né? Nós teríamos 2 horas. Então, se, por exemplo, o ministro, eu achei muito boa essa sugestão de colocar o ministro Silvio para falar, porque não só ele é um intelectual, como também é uma pessoa atenta às coisas que estão acontecendo, e vai dar uma outra visão sobre essa questão, sob o ponto de vista mesmo da participação do acesso, a participação da integração na digitalização, que eu acho que é fundamental esse tema ser colocado sempre em todos os 3 seminários, que a gente está sempre voltado para o atendimento de uma política pública, né, em todos os países. Então, eu acho muito legal. É uma questão da gente ter para cada seminário quem nós poderíamos convidar como observador e que iria falar alguns minutos sobre o tema. O que vocês acham? Você acha que deveriam falar ou só a presença dele? Não, eu acho que ele falaria, como nós vamos falar na mesa, como uma pessoa que vai dar a presença desta dimensão dos direitos humanos, perpassando todo o projeto. Ele fala. Eu acho ótimo. Eu acho que isso aí completa, inclusive, a questão técnica com a questão mais de política pública mesmo. Acho que foi muito bem colocado isso. E é claro que todo mundo tem muita expectativa, por exemplo, com a participação de todos, mas especialmente para o Instituto Lula, para saber como é que será representado essas questões, esses pensamentos que já são mais ou menos conhecidos por pessoas que possam representar a sociedade civil. Por exemplo, acho que teria que ter, por exemplo, uma negra na mesa de cuidados, por exemplo, que é o segundo tema. Nós teríamos uma mulher, se fosse confirmado.
Pronto, André, vamos fechar esse primeiro, porque... Não, mas é interessante que a gente tenha a visão, porque precisa procurar as pessoas, né? A gente precisa saber quem que a gente fala, e precisamos conversar entre nós para saber se o nome está, se é concorrente, se o nome está dentro das perspectivas de cada instituição. E aí a gente faz o convite, aí manda o convite, tá? Mas é esse o tema só. Sobre o convite, se você quiser dar uma abertura aí sobre o tema do convite. Fechamos o primeiro. Vocês vão convidar o ministro Silvio ou não? Não quero deixar nenhuma ponta solta. Fechamos? Assim ou não fechamos? Márcio? Eu não sei, do ponto de vista do formato, né? 2 brasileiros, mais a abertura com 3 brasileiros, diante da presença de representante de cada um dos países. Não sei se é muito brasileiro, essa é um pouco a minha preocupação. Mas isso não me preocupa porque o projeto é nosso, é brasileiro, é o início. Tem que mostrar o que a gente vai fazer. Eu acho que, assim, não é um projeto que a gente está tocando. Então, acho que, nesse sentido, somos os anfitriões, temos que dar as boas-vindas e mostrar a nossa casa, ou seja, como a gente pretende tocar esse negócio. Apesar de eu não ser nem do Itamaraty, nem diplomata, eu acho que é uma coisa que não tem muito problema por ser um projeto brasileiro. Estou enganada aí? Minha sugestão, Cecília, é que a gente encaminhe esse nome. Não sei se o Márcio pensa no próprio Silvio, mas eu estou pensando aqui, o Instituto tem um conselho que é relativamente grande, que talvez tenha um nome, eu acho, que seja mais adequado, a própria diretoria, enfim. Eu acho que a gente precisaria pensar um pouco, porque isso é bastante sensível para o Instituto, né? Convidar alguém para estar lá, para falar do tema. Não sei. Eu acho que a gente precisa, até sexta-feira, talvez. Okay, talvez seja melhor pensar, então. Você lembrou dos conselheiros. A gente não precisa botar os nomes nesse momento. Então, só pensem nisso. Então, fechamos essa ponta. O que mais que a gente tem, André? Vamos lá. Eu queria só fazer uma colocação aqui. Eu estava pensando todo esse tempo justamente sobre a mesa de abertura, se seria o caso da gente fazer um gesto e convidar alguma das embaixadas aqui que tivesse algum diferencial. Eu não sei se dentro da rede tem alguma embaixada, algum país representado que tenha alguma posição que o distinga dos demais. Se tivesse, nós teríamos um pretexto para individualizar um país e convidar a embaixada para umas palavras protocolares. Seria amável da nossa parte, absolutamente não necessário, mas na abertura ter um dos nossos convidados dizendo alguma coisa de boas-vindas, satisfação. Se for alguém da embaixada, provavelmente não vai ter muito conteúdo técnico, vai ser protocolar e já teria esse simbolismo. E, enfim, fica aqui a ideia para discussão e se vocês acharem que é uma boa ideia, seria só o caso da gente ver desse grupo de países qual teria algum diferencial no âmbito da rede que justificasse a individualização dele. Então, só queria colocar isso. O que me ocorre é o seguinte, definir uma embaixada é complicado, mas existe, e a gente já conversou, além de conversar com a referência, a gente conversou com o presidente da Rede Clara, que é a rede, a rede que faz toda a conexão desses países, sob o ponto de vista acadêmico, científico, que dá essa conectividade a todos esses países. Talvez, eu estou aqui só pensando alto, convidar o presidente da Rede Clara, que representa todos esses países, do ponto de vista da conectividade, das redes, do desenvolvimento do conhecimento na área, possa ser uma coisa que, assim, ele não é brasileiro, mas ele também não representa só o país, ele representa toda essa rede
latino-americana de ciência aberta, enfim, talvez seja uma coisa que seja simpático para todos, porque você não elege uma embaixada, entende? Não sei, é apenas um pensamento que me ocorreu. Da minha parte, Cecília, eu acho que a minha ideia foi em estado bruto, naturalmente, só a ideia geral. Acho que uma pessoa com esse perfil, a presença dela num painel de abertura estaria mais do que justificado, e nós cumpriríamos esse nosso dever de anfitriões de dar um pequeno espaço protocolar, enfim, essa, assim, uma impressão imediata da sua proposta, da nossa parte, atenderia plenamente a esse aspecto de protocolo. Perfeito, eu posso consultá-lo e aí eu volto a falar com todos vocês. A gente criou aquele grupo, eu posso colocar informação ali e aí a gente tomar essas decisões mais pontuais através dali, ou se precisar a gente marca 10 minutinhos para discutir. Mas, se vocês concordam, eu vou consultá-lo, porque eu acho que ele representaria, entre aspas, assim, o embaixador dos países que estão cooperando cientificamente e trazendo a conectividade para toda a América Latina. Ok? De acordo. Beleza, então, próximo passo, o que ainda falta, André? Não, o que está faltando só a parte de estrutura mesmo, né? Da gente poder, o local será na agência, no próprio espaço de reunião da agência, que é um espaço que não tem muito espaço para terceiros, para que haja essa questão de você acompanhar presencialmente. Então você vai ter... É perfeito, a gente esteve lá, está perfeito. Maravilha. O lugar é excelente para fazer a nossa primeira parte, a discussão dos temas e tudo isso. Então, é essa questão de avisar a todos que será feito esse primeiro seminário na própria ABC, lá em Brasília, e que nós teremos que fazer a questão da divulgação. É o último tema que a gente tem que fazer. Essa divulgação, que na verdade, como a gente vai ter uma restrição de presenciais, nós teríamos que fazer os cards pela internet. E aí, uma discussão, que o Luiz tem bastante experiência, acho que todo mundo que tem aqui tem bastante experiência, pode dar um toque com relação a esse card e colocar dentro desse card. Quer dizer, um texto direto, convidando as pessoas para o primeiro seminário latino-americano de inclusão digital, mas também colocar os dados sobre os links para que as pessoas possam acompanhar esse link, se quiserem, externamente, desta primeira parte. Não sei se será preciso, com certeza será preciso, mas não sei se será divulgada a questão dos convites que nós vamos fazer. Quer dizer, os convites pessoais, os convites para as instituições, os convites que você quiser, você já pode começar a pensar num formato de um convite mais formal e tal, direitinho. Mas o card que nós vamos apresentar para colocar na internet, colocar nas plataformas, deve ser uma coisa direta, curta, que todo mundo está sabendo, mas que envolva o primeiro tema. A gente tem que fazer uma síntese do primeiro tema. Eu vou propor isso para vocês aprovarem, uma síntese do que será discutido no primeiro tema, em 2 linhas só, uma coisa mais curta, e com o endereço de link. E o Márcio falou uma coisa muito interessante: a gente pode fazer essa reunião entre todas as plataformas. A gente pode gerar essa plataforma e enviar isso para o Instagram, pode virar isso para as outras plataformas que sejam de interesse da gente. Então, seria a questão do convite, a questão da divulgação, que eu gostaria de ouvir para a gente poder fechar. O Luiz levantou a mão aí. Desculpa, gente, mas é que evento híbrido é mais difícil do que presencial e mais difícil do que só digital. Eu queria voltar um pouco no ponto do local. Quantos lugares vão ter? Como é que é a sala? Cabe câmera? Não cabe câmera? Vai ser uma transmissão assim como vocês estão falando? Eu preciso pensar um pouco nessa estrutura em relação a isso. Olha, eu só assim... Não, a sala é uma sala de reuniões
com videoconferência de muito boa qualidade, a gente viu. Tem espaço, sim, para a gente, se quiser fazer uma filmagem à parte, colocar e aí deixar filmando, não tem problema. A gente pode, aqui do IBICT, a gente pode providenciar isso, se precisar de filmar ou não. A gente vai lá para dar uma olhada do que a gente pode contribuir ou não para melhorar o que já tem, mas o que tem é ótimo. A sala cabe até 30 pessoas, é um tamanho excelente. E eu acho que no formato que a gente fez, a gente aqui teve bastante experiência, especialmente na pandemia, porque a gente não parou, ao contrário, a gente trabalhou muito. E a gente fez um evento híbrido com 11 salas digitais funcionando ao mesmo tempo. Com tudo. E, assim, foi o maior desafio para a gente nesse período. E funcionou super bem. Então, eu acho que, sim, é complexo, não é simples, mas a gente já aprendeu bastante nesse período. E com relação às questões técnicas da sala, eu acho que pode ficar tranquilo, porque pelo que a gente conhece, pelo que a gente viu, e pelo que a gente pode providenciar, se for necessário, não vai ter nenhum problema para transmissão, para filmagem, para gravação, não tem problema. E aí o nosso pessoal aqui, que já está em Brasília, e eles têm também gente lá na visita, técnicos, tá? A gente consegue resolver essas questões. Aí você diz o que você precisa para a gente checar se tem ou se a gente precisa colocar. É isso, Maria Lúcia? Ótimo. A minha sugestão, então, é a seguinte: a gente não pode convidar para presencial mais do que 30 pessoas e o resto tudo EAD, né? Tudo EAD. Então, abre para as pessoas se inscreverem, André, tudo através do Zoom. E aí as pessoas se inscrevem. E o lugar é reservado a convites pessoais, diretos, né? Tá, entendi. Beleza. Essa é a ideia mesmo, Luiz. Essa é a ideia de a gente ter pessoas convidadas, indo ali, um número pequeno, 30 pessoas, né? Mais as que vão participar, né? Estão incluídas. E, evidentemente, nós temos 100 com o Instituto Lula, né? 100 pessoas que podem se inscrever através do Zoom, né? Não é isso que você disse? Então, aí nós vamos ver se a gente pode somar, isso eu não sei dizer, se a gente pode somar com outra plataforma, como é que nós vamos fazer, porque se nós ficarmos no número de 100, eu acho que é um número muito bom, inclusive, o número de 100 pessoas. Tá bom, se nós tivermos 100 pessoas... Mais que isso. Não precisa mais que isso. Quem vai dar as regras somos nós. 100. Não, é que eu estou dizendo, talvez se eles aumentassem para 200, que é um custo mais caro no Zoom, talvez eles não chegassem nos 200, não vale a pena. Então, acho que os 100 está ótimo, um número muito bom para a gente poder fazer. Eu estou colocando só uma opinião aqui com relação a isso. A outra questão... Diga. Se a coisa crescer, no segundo a gente já vai para 200. A gente pode isso, exatamente. Eu acho que é isso mesmo. E começando com uma certa modéstia, mas sabendo que 100 pessoas é um número muito bom para ter uma resposta assim positiva do projeto. Agora, eu estou dizendo do CARD. Quem é que iria fazer esse CARD? Porque o CARD, nós precisamos montar um CARD. Esse CARD teria que ter esse endereço de link e também um pequeno sumário de 2 linhas sobre o que vai ser discutido lá. Né? E aí nós temos que compor uma arte para falar uma coisa latino-americana e tal, para aprovar com todo mundo aqui. Falando nisso, eu gostaria de deixar marcado para a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, se todo mundo puder, para a gente fazer a retomada desses temas que na lição de casa que nós temos que fazer. Ao longo dessa semana já vou colocar a planilha para todo mundo, para ver os custos que nós vamos ter que enfrentar, e ao mesmo tempo as outras questões que serão colocadas. Para isso existe o nosso grupo. Todo mundo tem lá a questão de estar incluída no grupo, para a gente colocar as coisas ali para preparar a reunião da próxima quarta-feira, que é muito próximo já do evento, e, portanto, nós devemos ter algumas questões já resolvidas com relação a custos, com relação às outras coisas. E estaríamos a batida do martelo na próxima quarta-feira. Se vocês estiverem de acordo, eu coloco o link depois dessa reunião dessa próxima quarta-feira. O que vocês acham? Não, eu concordo, acho legal. Eu só queria, assim, para fechar, né, fazer um resumo do que a gente viu aqui. Eu vou colocar, então, o convite que a gente vai fazer enquanto IBICT e todos nós, para que vocês aprovem,
para eu poder soltar. Uma última sugestão é que nessas 30 pessoas, independente de quem vai participar da mesa de abertura, a gente pode convidar pessoas, que aí vocês podem identificar quem tem aqui em Brasília, que possam estar ali, porque de qualquer maneira é uma presença que pode registrar essa participação mais efetiva da sociedade civil. A gente convida. Mas, da minha parte, eu vou botar esse convite lá. Na quarta-feira, André, você já tem que ter, aí você pode conversar com o Valdo, pode conversar com o pessoal aqui da comunicação, ou quem mais puder ajudar, para pensar qual é o modelo de kart que você quer, fazer uma sugestão, já pôr no grupo. Para quarta-feira, isso está pronto para bater o martelo. Outra coisa que foi colocada, que depois não se retomou, mas eu quero registrar a importância que eu acho, é a reunião do Pará. Eu acho que é um momento que, se a gente caminhar como a gente imagina, pode ser muito importante para esse novo tempo que a gente quer instaurar em agosto. Então, eu acho que é uma coisa que, não, apesar de ser um pouco para o futuro, a gente não deve tirar do radar, porque eu acho que é algo que a natureza está conspirando a favor. São 15 dias antes do último, numa região importante, onde todo mundo vai estar focado nisso, onde a gente já teve 4 meses para trabalhar esse pessoal e chegar lá com alguma coisa, se tiver um espaço, para discutir sobre isso. Então, eu quero registrar a importância que eu estou dando a essa possibilidade. Posso fazer? A embaixadora, naquele momento, tinha dito que haveriam 2 oportunidades de consolidação, mas só falou da cultura da Amazônia. Qual era a outra? Nós vamos ter uma semana inteira de atividades. Depois eu posso compartilhar com vocês o que nós temos até o momento. Sendo o assunto levado aos canais políticos, isso pode ser incluído em comunicados ou em falas de alto nível, dando uma enorme visibilidade ao fato de que os países amazônicos, que estão incluídos ali naquele grupo da rede, estão já numa iniciativa de cooperação nessa área inesperada, quando se pensa em Amazônia, intrigante e que mostra que nós estamos muito além dos temas óbvios e básicos, embora importantíssimos, e mostra já um upgrade muito grande no nível de cuidado que nós vamos ter com cuidado e expansão dessa agenda. Então, os momentos vão ser seminário, vão ser os próprios comunicados conjuntos, e aí, se o assunto for incluído em qualquer tipo de comunicado conjunto, nós vamos ter um interesse ainda maior da imprensa, porque sempre eles se focam muito nesses eventos. Perfeito. Ótimo, muito bom. Então, por mim, está tudo combinado com tudo que foi acordado aqui. Luiz. Eu posso fazer uma proposta de logo. Isso daí ninguém tinha se candidatado ainda. Eu fiquei quieto para não me candidatar, mas como ninguém falou nada, eu posso fazer uma proposta de logo, mas eu preciso, talvez, que você envie o convite, Cecília, e tanto a ABC quanto o ICT enviem os seus logos em alta resolução, para que a gente possa juntar os 3. Perfeito. A gente pode eu colocar... faço uma proposta e coloco lá no grupo, e aí a gente vai trocando o figurinho para melhorar. Eu faço um rascunho, Maravilha. o pessoal aqui do design, e aí vamos trocando ideia para... Maravilha. Luiz, você faz, então, o protótipo desse card que o André está preocupado? Eu peço para o pessoal aqui, a gente faz uma proposta, e aí, né, se vocês quiserem... Coloca no grupo e a gente resolve. A gente conversa. Resolve até sexta-feira. Vamos dar a sexta-feira como prazo para ter esse logo pronto. E a gente pode também fazer uma proposta de
Ok, então acho que nós levantamos todos os pontos, eu não me recordo de mais nenhum. Nós estamos o Luiz está colocando o prazo da sexta-feira, eu vou colocar a planilha até lá também, para a gente saber custos, né, que é uma coisa importante, e o CARD, e aí a gente na quarta-feira faz um balanço total, já próximo do primeiro seminário, devemos estar com tudo mais ou menos azeitado. Se todo mundo concordar, então acho que é por aí. Por mim, perfeito, eu só agradeço. Eu vou estar numa banca de teses na quarta-feira, se tiver de ser na quarta, eu indico algum colega para participar, senão terça tarde eu estaria disponível. Mas, enfim, nós nos adaptamos ao que for mais conveniente para o grupo. Mas eu acho que terça tarde é melhor do que quarta sem você. Eu também acho. Concordo plenamente. Assim. Acho que a sua presença é importantíssima para fechar as coisas. Muito obrigada. Se puder, se for conveniente para todos, terça tarde já estaria perfeito. 15 horas estaria bom? 15 horas para todos? Deixa eu fazer a agenda do Márcio, talvez a agenda mais complicada aqui é a do Márcio. Qual que é a hora de estar? Não, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo Vamos. bem? Perfeito. Maravilha. Então, gente, eu estou colocando daqui a 2 horas no máximo o convite para vocês darem uma olhada, darem ok para eu soltar, tá bem? Perfeito. Vou soltar aquela lista que a gente esteve presente lá no primeiro encontro. Todas aquelas... A Graziela está no grupo? Não creio. Eu preciso colocar. Eu preciso, depois pega com ela, deixa o teu e-mail. Coloca esse WhatsApp no... Vou mandar para o chat. Isso, e o André te inclui, tá bom? Perfeito. Okay, o Volney também é administrador, ele pode colocar também. Se for o caso, ele pode colocar você também, o Volney. Perfeito. Tá bom? Pessoal, então... Márcio? De acordo. Com o relator. Embaixadora. Só uma pergunta. A ideia seria, uma curiosidade, convidar representantes das embaixadas para estarem presencialmente em cada um dos seminários, ou eles vão participar online? Não, a gente vai convidar, como a gente convidou naquele momento, a gente vai convidar também, e são 10. São 10 lugares que a gente já sabe que vai ser. A gente espera que eles confirmem ou não confirmem, mas acho que alguém daqui, das embaixadas, deve participar, pelo que a gente conversou posteriormente àquele encontro. Obrigada, era só para confirmar. E uma última questão, nós vamos falar em português ou em espanhol? Lá, os brasileiros. Por exemplo, eu vou fazer mediação. A mediação vai ser em espanhol ou em português? O que vocês acham? Eu acho que eu não queria... Eu falo portunhol, não espanhol. É muito complicado isso. Então, eu acho que quem estiver tentando falar sem problemas, tudo bem. Mas, especialmente qualquer reunião que eu for, que eu não domino bem a língua, eu vou na língua. Depois a gente responde o que não foi perguntado e o que não foi dito. E aí eu não me sinto confortável. Só uma coisa. Desculpa, nós do Instituto Lula temos a obrigação de falar português. A embaixadora me corrija se estiver errado. Mas a gente fala na língua nativa. E se vocês avaliarem a necessidade de tradução simultânea, a gente tem que colocar na planilha. Mas tem que falar português, gente. Não, eu português também. Embaixadora? Sim, nós falamos espanhol quando é uma bilateral, quando são encontros informais, e em eventos da UEA, onde não há tradução para o português. Mas eu acho que nesse evento aqui, como temos questões técnicas, seria interessante que todos tivessem a preocupação de falar com a maior clareza possível em português. Porque
os dois idiomas são muito fáceis de entender, contanto que se fale de uma maneira um pouco mais pausada. Senão, nós podemos ter um pequeno déficit de compreensão de assuntos muito técnicos. Ok, então tá ótimo. Ok, gente, podemos então nos despedir saudosos? Ok. Obrigada, então. Terça-feira a gente se vê e eu vou colocar daqui a convite. Obrigada. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Abraços fractais. Tchau. Apaixonante. Como que eu posso ajudar a senhora? A senhora quer que eu faça alguma coisa imediatamente? Se você puder tomar Eu não faço notas, parte do grupo de Mas WhatsApp. Eu vou pedir para o Vonei me incluir. pede para o Vonei te incluir. Então, o que você nos ajudaria muito seria fazer uma memória do que foi discutido hoje e diga para o Vonei, por gentileza, para fazer então o DET para Brasília e Madrid, que eu vou faltando. Porque Madrid, no caso, a parte, eu achei que não precisava complicar circular para os convidados. Vocês também podem começar a fazer a tabela das respostas às circulares. Cada posto vai ter que nos responder. O que a gente pediu para fazer, eu coloquei a palavra gestões pessoais, significa levante da sua cadeira, saia da sua sala, vá atrás e vá visitar, porque é muito mais eficaz um convite feito pessoalmente. E então se vocês puderem ir mantendo então o registro, e a gente passa para eles regularmente de quem vai participar. Isso é um trabalho que a gente está aprendendo, né? Que é um tema tão novo. Bom, então eu vou pedir para o Vonei o DET de Madrid, uma tabela com as respostas, O DET um resumo. que ele vai preparar. Isso. Passa isso aqui tudo, faz um resuminho para a nossa memória. Tá. Por enquanto são 3 demandas. É isso mesmo. Né? Tabela, um resumo da reunião e o DET para Madrid. Sim. A circular telegráfica já saiu, Machador? Saiu agora, enquanto a gente estava... Saiu agora? Porque a gente estava esperando a rubrica daquela área. Sim. Então hoje de manhã eu falei, Vanei, já saiu. Eu posso... Eu não estou, assim, eu vim só para anotar, mas eu posso dar minha opinião singela com relação à tradução. Porque quando a gente vai para esses países, eles têm muita dificuldade em nos entender, principalmente, né, os países latino-americanos. Então, quando a gente, enfim, até mesmo quando eu faço videoconferência, se não tiver alguém que possa estar fazendo a tradução, eles pedem muito conteúdo. Nesse caso, até como é um conteúdo mais específico, né, questão digital, tudo técnico, minha singela opinião é que teria que ter uma tradução simultânea. Como é que funciona simultânea online? Isso. Como é que funciona? Eu não sei explicar tecnicamente para a senhora, o Sal saiu agora, mas você sabe explicar? Você sabe como eles estavam falando, eu não quis me comprometer. Sim. Isso. Eu pensei as pessoas de tradução, eu pensei, não vou falar nada, mas eu fiquei na dúvida. Porque Existe. todos os países, inclusive, são de língua espanhola. O Zoom tem uma opção. Você está vendo a reunião, aí tem uma opção de uma salinha com a tradução simultânea. O Zoom troca o áudio e você escuta só a tradução. Mas o Isal falou que é no inglês só que funciona. Não. O que é no inglês é a transcrição. Tá vendo? Que ele está falando. Mas o Zoom, porque aí a tradução simultânea é a voz do tradutor. É a pessoa que entra, ela assiste e ela vai falando no outro idioma. Aí pode ser para qualquer idioma. Eu não sei se a BC tem esse Zoom. Eu não sei se o IBICT tem esse Zoom, porque esse Zoom é pago. Uma versão paga. Então, caso alguém tenha, aí seria tranquilo. A gente bastaria um tradutor simultâneo da BC. Eu não sei Isso é um Zoom especial? É uma versão paga do Zoom, que ele te dá essa opção de você ter uma sala em outro idioma. Eu sei que o PNUD tem, por exemplo. E a sala em outro idioma, Felipe, significa que a gente vai ter um tradutor nosso, por exemplo? Seria um que fica ali ouvindo. Ele fica ouvindo, vai falando no outro idioma, vai fazendo a tradução simultânea,
E aí a pessoa escolhe o áudio, ela só troca o áudio. Ela continua com a mesma imagem.